Então, em 1 Crônicas, capítulo do número 4, versículo 9. E foi Jabe mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabe, dizendo: por quantos condores odeia a luz, porque Jabe invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoare muitíssimo, e meus termos amplificarem, e a tua mão for comigo, fizeres que do mal não seja aflito. E Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Mais uma vez vamos ler para a nossa meditação. E foi Jabe mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabe, dizendo: por quantos condores odeia a luz, porque Jabe invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificarem, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém? Botamos assento, meus amados, e pode bater aquelas palmas de adoração a Cristo Jesus. Irmãos, nessa mensagem, falando a respeito da história desse moço conhecido como Jabe, a biografia dele, irmãos, é uma biografia curta. De qual forma? É uma pessoa que quase não é mencionada aqui na Bíblia. É uma pessoa que quase não tem um histórico escrito. E nós podemos ver aqui algo que ocorreu na vida desse moço chamado Jabe, aqui em 1 Crônicas capítulo 4, aonde, se nós ler do capítulo 4, a gente vai ver que fala sobre descendência de Judá, mas o escritor colocou o nome dele aqui mencionado nesse capítulo, e não tem nem mais um capítulo que menciona sobre a história de Jabe, porque Jabe, ele foi uma pessoa que não teve uma história. Jabe foi uma pessoa que não teve uma história contada, não teve uma vida debaixo de uma promessa. E a gente sabe que quem tem a promessa, quem carrega uma promessa, o Senhor faz uma história acontecer na vida dele. Quem carrega a promessa, ele já está debaixo da proteção de Deus, ele já está debaixo da mão do Senhor, e o Senhor só vai fazer ele ser exaltado. Aonde ele pisar, ele é abençoado, porque carrega a promessa. Deus exaltar uma pessoa que está carregando uns planos, uns projetos dado diante da presença do Senhor, o Senhor exalta ele, o Senhor cria situações para ele ser exaltado. Nós podemos mencionar também na vida do homem conhecido, aleluia, graças a Deus, como Jefté. Jefté foi uma pessoa que foi tocado na sua casa, porque ele era uma pessoa nascido de uma prostituta, e eles não queriam que ele ficasse em sua casa para liderar a liderança dentro da sua casa. Quando seu pai Gileade faleceu, pegaram a Jefté e tocaram, mas o Senhor criou uma situação para exaltar ele. Para quê? Para ele tomar posse daquilo que é dele. Deus criou uma situação. Agora na vida de Jabe foi diferente. Deus criou uma história nova na vida desse moço conhecido chamado Jabe.
porque Jabe, ele se destacou-se em uma maneira a qual ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Algo que nós temos que entender nessa noite, algo que nós temos que aprender nessa noite através dessa palavra. Para uma pessoa ser ilustre, para uma pessoa ser mais ilustre que seus irmãos, ele tem que ter um destacamento, ele tem que se destacar. Mas Jabe não era uma pessoa destacada, porque a sua mãe chamou seu nome Jabe, porque a sua mãe passou um problema muito grande no nascimento de Jabe. Sua mãe passou um processo muito grande quando Jabe nasceu. A mãe de Jabe não aguentava os problemas que ela estava enfrentando na criação ou no nascimento de Jabe. A sua mãe não queria sofrer. Ou ela salvava a sua vida e morria a criança, ou a criança se salvava e ela morria. A aflição era imensa. Enfim, nasce Jabe, e a sua mãe, ela consegue resistir na hora do parto e consegue sobreviver. Então a sua mãe ora para aquela criança e diz: o teu nome vai ser Jabe. Por que o nome Jabe? Porque já tem um significado. O nome da vida de Jabe já era um significado para ele. Uma pessoa que levou o nome dado pela sua mãe, como se a sua mãe, nesse processo, nesse ponto, orasse para a criança, e o nome que foi dado para a criança ia servir de uma maldição. Porque o nome Jabe, o significado da palavra Jabe é filho da dor, ou seja, o culpado, aquele que causou o problema. Aleluia. O nome de Jabe era isto: o que causou o problema, o causadores do problema ia ser Jabe. E Jabe levou consigo, irmãos, esse problema imenso com ele. Jabe levou consigo esse problema no desenvolvimento dele. Ele levou consigo esse nome. A gente sabe que cada nome tem um significado. Naquela época era bastante dado nomes tradicionais, pela tradição da onde eles viviam. Existia a tradição dos nomes, existia os nomes também colocados pela cultura, e existia também os nomes revelados, espirituais. Aleluia, o nome citado na tradição entre os hebreus. A tradição, se nascesse um hebreu, tinha que colocar um nome composto a mesma descendência da sua própria família. Isso era uma tradição. Nós podemos ver alguma base que a gente vai ver que quando o Senhor concedeu a Isabel, concedeu um filho chamado, aleluia, João Batista, na tradição, no nascimento de João Batista, o nome ia ser Zacarias, pela mesma, aleluia, nome de seu pai. Mas quando Zacarias entrou no templo, desacreditando daquilo que Deus era capaz de fazer, ele ficou mudo, e todo mundo queria saber qual ia ser o nome da criança. É tradicional, aleluia. E quando João Batista sai, não sei a forma que ele citou o nome,
mas só sei que ele recebeu um nome lá dentro do templo, e quando recebeu o nome, isso gera uma revelação. Então ele diz: o nome dele não vai ser conforme a tradição quer, mas o nome dele vai ser João Batista, um nome concedido, um nome espiritual, um nome que o Senhor concedeu a eles botar sobre a criança. Um nome cultural. Se nós pegar, irmãos, a história de Jacó no capítulo 49 de Gênesis, a gente vai ver que já era uma cultura de Jacó chamar os seus filhos, e cada um tem um nome, e cada um tem um significado, mas cada nome que Jacó colocava em seu filho era um nome de animais, uma cultura, mas tinha um significado nisso, tinha um significado. Aleluia. E a sua mãe olhou para Jabe e botou Jabe. Aleluia. Foi algo impressionante na vida de Jabe. E quando o nome ela é recebido por Deus, quando a pessoa ora, quando a pessoa clama e Deus fala com a pessoa, o nome é dado. Aleluia. Da forma que o Senhor se manifesta, da forma que o Senhor fala, como o Senhor falou com Moisés lá no capítulo 13 de Êxodo, no meio da sarça, dizendo: eu sou que sou. Isso é um nome revelado do próprio Deus do céu. Irmãos, e a Bíblia vai dizer que Jabe levou essa consciência com ele. Eu posso ver que Jabe estava sem chão, sem história, mas a Bíblia diz que ele foi mais ilustre que seus irmãos, ele foi mais do que os seus irmãos. Ele não tinha história, mas o Senhor colocou uma nova história na vida dele. O Senhor fez acontecer na vida de Jabe uma nova história, porque Jabe usou 5 elementos principais para poder chamar a atenção de Deus. Você está aqui nessa noite, e tu tem que saber usar os elementos necessários para chamar a atenção de Deus, para o Senhor fazer uma nova história acontecer na tua vida, para Deus poder fazer algo grande acontecer na sua vida. A vida cotidiana da presença daquele que serve a Deus não é só na igreja todos os dias fazendo campanha, ouvindo palavra, não. Nós estamos todos os dias dentro da casa de Deus, nós temos que aplicar, aleluia, uns propósitos perante Deus, para Deus poder trabalhar em nosso favor, para nós poder ver a manifestação e o poder de Deus acontecer na nossa vida. Aleluia. Não tinha como Jabe ser mais ilustre que seus irmãos. Quem se destacou era o mais ilustre em seus irmãos. Nós podemos ver, aleluia, no livro de Salmo, capítulo 16, em 1 Samuel, capítulo 16, versículo do 1 ao 13, aleluia. Davi era uma pessoa destacada, porque foi ungido, uma pessoa destacada para possuir aquilo que Deus já tinha reservado para ele. E a Bíblia continua dizendo ainda que Davi era destacado e fluía sobre ele as promessas, e todo mundo contemplava o destacamento de Davi. No Salmo 45 e no versículo 7 diz: tu ama
a justiça e aborrece a impiedade. Por isso Deus te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Pessoa destacada é assim, ela tem uma exaltação da parte de Deus. Uma pessoa que se destaca, Deus exalta. No meio das pessoas que humilha, Deus exalta. Aleluia. Uma pessoa que não tem um destacamento, mas Jabe se destacou no momento de 5 elementos que nós vamos citar nessa noite através da palavra de Deus. Aleluia. E nós vamos citar aqui, irmãos, os 5 pilares da oração que Jabe aplicou diante de Deus para ele poder se destacar. Quando Jabe viu que estava sendo humilhado, quando Jabe viu que estava levando essa culpa, quando Jabe contemplou que todo mundo estava zombando dele, ele não aceitou isso, não. Ele não queria ser humilhado, ele não queria ser o culpado. Como se Jabe olhasse para ele e dissesse: o que aconteceu? Eu não tenho culpa. Mas o Senhor queria fazer uma história na vida dele. Aleluia. Deus pode mudar a história, Deus pode mudar cativeiro, Deus pode mudar situações, Deus pode mudar o homem de uma hora para outra. Deus pode abrir porta onde não há porta. Hoje a porta está fechada, mas se você aplicar a oração perante Deus sinceramente, Deus abre porta onde não há porta. Aleluia. Deus muda a história, mas primeiro Deus quer dar um novo nome. Quando Deus muda a história, o primeiro ponto é Deus mudar o nome para ser visto. Nós podemos ver a história de Jacó, quando ele pegou a primogenitura do seu irmão. O nome Jacó já tem um significado, é traidor. Mas eu digo para a igreja: será que Jacó queria mesmo roubar a bênção e a primogenitura do seu irmão? Lendo a Bíblia eu posso ver que Jacó foi incentivado pela sua mãe para poder pegar a primogenitura do seu irmão. E isso levou a Jacó então ter o nome de enganador. Jacó passou também um processo, tinha que fugir de Esaú, tinha que fugir para sobreviver. Mas Jacó teve um encontro com Deus. Jacó se encontrou com o Senhor lá naquele vale de Jaboque. Ele se encontrou, e quando ele se encontrou, que houve aquela luta, que Jacó queria lutar com aquele anjo e pedindo a sua bênção, porque Jacó não aguentava mais de viver uma pessoa escondida. Aleluia. Mas até que no momento Jacó ficou ali lutando com aquele anjo, até que na hora o anjo chega para Jacó e diz: olha, qual é o teu nome? E Jacó respondeu da seguinte maneira: meu nome é Jacó. A primeira coisa foi Deus mudar o nome de Jacó para Israel, que a palavra Israel, como está revelada na Bíblia, significa príncipe de Deus, lutasse com Deus. Ou seja, Deus mudou o nome de Jacó, e no momento que foi mudado o nome de Jacó, a vida de Jacó foi mudada também. E a Bíblia vai dizer que Jabe então ele não aceitou o que ele estava passando. Ele disse: não, eu não vou aceitar, eu não tenho história, mas eu não aceito isso, eu não sou o culpado.
Aleluia. Talvez tinha pessoa muito mais melhor, tinha pessoa muito mais sábio, tinha pessoa muito entendida, além de Jabe. Talvez você olha para você e despreza você mesmo. Talvez você olha para você e você acha que você não é ninguém. Mas eu te digo, se você se colocar na presença do Senhor, o Senhor faz você uma pessoa valiosa, valorosa na presença do Senhor. A oração que Jabe fez, isto fez Jabe saltar para cima. A oração que Jabe aplicou perante Deus. Eu te digo que a oração de um justo, ela pode muito aos seus efeitos. A oração de uma pessoa justa, a oração de uma pessoa sincera, a oração de uma pessoa que realmente acredita o que o Deus de Israel ele pode fazer. Aleluia. Jabe orou. Jabe orou ao Deus de Israel. Jabe não orou para qualquer pessoa, o Deus de Israel. Jabe reconheceu o poder do Deus de Israel. Se Jabe reconheceu o poder do Deus de Israel, então Jabe sabia que o que Deus poderia fazer coisa grande. Se nós servirmos a Deus e conhecemos a Deus, a gente sabe que o nosso Deus não é Deus pequeno, mas muitos estão botando Ele como Deus pequeno. O nosso Deus é um Deus grande, e quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa com coisa grande. Aleluia. Irmãos, a Bíblia vai dizer que tudo que nós pedimos crendo a gente recebe. A oração de uma pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, Deus fala com a pessoa, Deus responde com a pessoa. A oração na mão de uma pessoa que está na presença do Senhor, ela tem um efeito muito grande para mudar. Ela tem um efeito muito grande para agir. Ela tem um efeito muito grande para transformar. Mas infelizmente hoje tem pessoas que oram a oração de macumbeiro, porque a oração ela tem poder tanto para abençoar como para amaldiçoar também. Aleluia. Mas eu digo, se nós reverter e nós orar para Deus abençoar, Deus faz nós grande, Deus faz nós poderoso, Deus faz nós tremendo. Aleluia. A mãos de Jabe orou, e não foi uma oração qualquer. Muitos, por mais que oram, não alcançam resposta. E Jabe orou, e Deus respondeu. Aleluia. Por quê? Primeiro ponto que nós vamos ver aqui, irmãos, que Jabe fez uma oração sincera perante Deus. Jabe fez uma oração sincera, de coração aberto para Deus, de coração colocado diante de Deus. Senhor, está vendo? Preciso. Jabe fez uma oração sincera perante Deus, com o coração arrependido. Jabe não batia no peito dizendo, eu posso fazer, Senhor, eu sei. Não, Jabe se humilhou para Deus, para o Deus de Israel, e fez uma oração sincera. Ei, se nós servirmos um Deus sincero, nós ser sinceros para Deus, nós vamos adquirir coisas da parte do Senhor. Aleluia. Segundo ponto da oração de Jabe, Jabe soube pedir. Jabe soube orar.
Jabe pediu a Deus uma bênção na sua oração, e Jabe disse no capítulo 4 e no versículo 10: se me abençoare muitíssimo. Ou seja, Jabe pediu uma bênção: Senhor, que a tua bênção seja uma bênção grande. Foi o que Jabe pediu. Se Jabe serviu um Deus poderoso, um Deus grande, ele pediu coisa grande: Senhor, eu quero uma bênção maior na minha vida, eu quero uma bênção grande, eu quero uma bênção poderosa, eu quero uma bênção que me sirva, que me edifica. Senhor, eu quero uma bênção grande, que me enche. Jabe pediu essa bênção. Se nós estamos confiando no Senhor, nós não se preocupemos, nós sabendo orar, nós acreditando no poder de Deus, Deus já surpreende nós com coisa grande. Olha só, irmãos, o que a Bíblia vai nos ensinar aqui, ó, no livro de Gênesis, capítulo de número 13, e no versículo 14, quando houve aquela divisão entre Abraão e Ló. Abraão poderia ter sentido naquele momento aquela aflição, ter que mandar Ló se separar dele devido às bênçãos que estavam amontoando sobre eles, que estavam até em contenda. Mas Deus falou com Abraão, dizendo no capítulo 13, versículo 14, para Abraão: não se preocupe, não tema, Abraão. Vê do norte ao sul, toda essa terra eu te darei para ti e para a tua descendência. Que quem está perseverando em Deus, o Senhor vai fazer ele adquirir coisa grande. Quem persevera em Deus, confia em Deus, ele alcança coisa maior. Ele não olha para a crise, ele não olha para o problema, ele não olha para o que acontece em sua volta, mas ele só olha para frente, sabendo que existe um Deus justo, um Deus poderoso, um Deus que faz, e um Deus que tem um plano de uma bênção maior sobre a sua vida. Aleluia! A segunda bênção que Jabe pediu na sua oração: Jabe pediu uma bênção expansiva, uma bênção expansiva. Jabe pediu da seguinte maneira: Senhor, se amplificares e meus termos amplificarem, ou me alargares a fronteira. Jabe pediu uma bênção expansiva, dizendo: Senhor, eu quero que os caminhos sejam abertos perante mim, e que aonde eu ir, eu venho adquirir. Ou seja, Jabe pediu uma bênção grande, e bênçãos, que as portas venham se abrir diante dele, que as portas viessem ser abertas. Senhor, que as portas se abrem, e que o Senhor possa amplificar a minha vida, e a minha vida nesse caminho venha a ser edificada. Aleluia! Uma bênção que já me pediu para onde ele passar, aleluia, caminho venha a ser aberto. Para onde ele passar, o caminho se abra. Para onde ele ir, ele venha adquirir. Para onde ele botar a mão, seja próspero. E eu quero te dizer aqui nessa noite: Deus tem que estar no controle da nossa caminhada. Deus tem que estar no controle da nossa vida. Para onde nós botar os nossos pés, venha acontecer. Para onde nós chegar, nós orar, venha acontecer. Para onde nós botar a mão, venha adquirir. Nós temos que ter, nós temos que acreditar. O Deus que nós servimos é um Deus de Israel, é o mesmo Deus que Jabe serviu, é o Deus poderoso.
Aleluia! Nós temos que acreditar no poder de Deus. Deus falou com Abraão. Quando Deus prometeu a Abraão um filho, o que Abraão fez? Desacreditou no poder de Deus, achou impossível. E o que Deus falou com Abraão? Sai e vai para fora e conta as estrelas se tu puder. Deus falou com Abraão, porque o que Deus queria fazer na vida de Abraão, ele achou impossível, que para Abraão não tinha condição nenhuma. Mas Deus é um Deus que faz. O nosso Deus é um Deus do impossível. Nada é impossível, aleluia, diante do nosso Deus. Não tem problema que não é impossível para Deus resolver. Pela capacitação nossa mas para Deus não. Deus faz acontecer o impossível. Quando Deus mandou Abraão sair da tenda, aleluia, ir para a rua, aleluia, contar as estrelas, Deus não queria que Abraão simplesmente ficasse contando. O fato de Abraão sair e olhar para o céu, Deus queria que Abraão reconhecesse um poder imenso que o Deus que ele servia tinha. Porque quem está dentro de quatro paredes, só confiando naquilo que está pedindo, confiando naquilo que está vendo, ele não conhece, reconheceu o poder de Deus lá fora. Tem que sair para fora, a levantar a cabeça para o céu como um sinal que só o Senhor é Deus. Só Ele pode fazer, só Ele pode receber. Abraão, quando ele começava a contar, ele não ia conseguir, mas Deus falou com Abraão dizendo: Abraão, eu sou o teu Deus, eu sou imenso, a minha obra é imensa, a minha promessa é imensa, e eu posso fazer o impossível acontecer na tua vida. Eu tenho poder. Deus queria mostrar para Abraão isto. Aleluia. A Bíblia vai dizer agora que Jabe pediu a bênção na oração. Jabes pediu a bênção garantida. E Jabe falou: se a tua mão for comigo, uma bênção garantida. Além de Jabe pedir a bênção maiores, bênção grande, conquista grande, além de Jabe pedir para Deus a preparar o caminho, abrir as portas, e agora Jabe pede a bênção garantida. Senhor, e o que eu adquiri da tua parte, eu venho te apresentar. Tudo que eu ganhar da parte do Senhor, eu venho colocar diante do Senhor. E que o Senhor guarde, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha me proteger das minhas bênçãos, daquilo que eu estou adquirindo. Eu coloco em tuas mãos, porque tu pode fazer, tu pode guardar. Que o Senhor possa agir na minha vida, que o Senhor possa operar, possa me proteger aonde quer que eu for. No capítulo 15 Deus falou com Abraão ainda. No capítulo 15 Deus falou com Abraão da seguinte maneira. No capítulo 15 Deus anima Abraão e diz: não tema, eu sou o seu Deus, eu sou o teu escudo, o seu galardão. Eu sou o teu escudo e o seu galardão. Deus estava dizendo da seguinte maneira: tu não se preocupa, até aqui eu te ajudei, não se preocupa, eu sou a tua proteção.
E o Senhor falou dizendo: eu sou o teu galardão. Quando fala de galardão, fala de recompensa. Eu sou o teu escudo, eu te guardo aonde quer que tu for. Eu te protejo, te livro. Eu vou te recompensar. Eu vou te dar, eu que vou fazer por ti. Ou seja, Abraão estava sendo guardado por Deus. E Jabe estava completamente pedindo para Deus guardar ele e as bênçãos dele, porque se nós não colocar na mão de Deus, nós não temos uma proteção de Deus, o inimigo vem para roubar. O adversário vem roubar. Apresenta a tua casa perante Deus, apresenta a sua família perante Deus, pede para Deus guardar, pede para Deus proteger, pede para Deus livrar. Ele vai guardar, Ele vai livrar, Ele vai ter compromisso com os seus, Ele vai ter compromisso com você, Ele vai ter compromisso com a tua empresa. Quando você colocar nas mãos de Deus, na oração sincera perante Deus, Ele pode fazer isso por você. Aleluia, glória a Deus. Tudo quanto nós fizer, a mão do Senhor tem que estar conosco. A mão de Deus tem que estar conosco. Tudo que nós fizer, Deus tem que estar no controle de tudo. Salmo 122: o Senhor guarda a minha entrada e a minha saída. É Deus que guarda, é Deus que livra, é Deus que protege. Deus tem que estar no controle de tudo. E Jabe colocou tudo perante Deus, para que o Senhor viesse ser com ele. Jabes pediu uma bênção protegida: e fizeres que do mal não seja aflito. Senhor, livra eu na presença dos meus inimigos, dá o livramento na presença dos meus adversários. Aquele que confia no Senhor, ele é semelhante ao monte de Sião que não se abala, mas ele permanece para sempre. Aquele que confia no Senhor, ele não se abala, ele permanece para todo sempre diante de Deus. Ele confia no Deus Todo-Poderoso. Deus guarda ele. Como diz a Bíblia, se nós temos debaixo da potente mão do Senhor, no Salmo 91 e no versículo 7, que 1000 cai ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Aleluia, porque nós confiemos, aleluia, nesse Deus poderoso. Nós estamos debaixo da mão desse Deus. Nós temos que estar debaixo da mão do Senhor, para Deus poder nos proteger, para Deus poder nos guardar. Moisés mencionou no livro de Deuteronômio, no capítulo 33, a Bíblia vai dizer que Moisés falou: Senhor, se a sua presença não for comigo, eu não irei, só vós o Senhor ir comigo. Quando Deus está no controle para nos guardar, tenha certeza, a proteção divina do céu para a nossa vida. Temos que pedir a proteção divina do céu. Jabe pediu a última bênção na sua oração, e Deus concedeu-lhe o que tinha pedido. Na oração que Jabe fez sinceramente, Deus concedeu a Jabe o que ele pediu. Deus entregou.